Eu acabei de ver um vídeo onde um pastor fala sobre um filme que ele assistiu, acho que é um filme da Netflix, que trata sobre a dor, né? A dor sem propósito e a dor que só acontece e a gente permanece e continua, né? Acho que é sonhos do trem, alguma coisa assim, ou sonhos de trem. Não assisti o filme, mas eu li um comentário, né, que estava no vídeo dele e me fez refletir e vir aqui gravar esse vídeo. É interessante que eu estou me deparando bastante com esse, com essa ideia de que a gente deve lidar com esse mundo caído e aceitar as consequências do pecado de Adão e dos nossos próprios pecados, mas sempre apontando para o pecado de Adão, né? E eu não nego que, sim, o mundo como uma bola de neve descendo a montanha abaixo, que começa pequena e depois cresce e fica gigantesca. E se a gente parar para pensar que essa descida já tem alguns milhares de anos, ela já está imensa, né? Então, se a gente considerar que foi Adão que soltou a bola lá em cima, é fácil querer culpar ele por tudo, mas as multidões que se seguiram fizeram muito pior que ele, né? Inicialmente. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: para nós, seres humanos, a dor é insuportável. Porque a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor, a gente não quer experimentar as emoções e os sentimentos que nós consideramos negativos e são desconfortáveis para nós. Quem quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. A grande questão é, poucas coisas na vida moldam e revelam o nosso caráter, quem a gente realmente é, nossos valores, quanto a dor. A dor, ela tem essa característica de expor o nosso sofrimento. E basicamente o que o vídeo falava é que às vezes uma dor, um sofrimento na vida, que pode ser muito grande, simplesmente não precisa ter propósito, objetivo, que é a mensagem que o filme passa. Mas o comentário diz, de forma muito sábia, né? Eu vou tentar inserir o comentário aqui no vídeo, mas talvez eu não consiga. Mas a essência do comentário diz: eu não concordo. Eu acredito que toda dor e sofrimento, não importa o tamanho que seja, existe um propósito de Deus por trás daquilo ali. E se a gente parar bem para pensar, e eu vou analisar na minha própria vida, eu concordo com o comentário. Foi muito sóbrio e muito bem construído. De uma pessoa que sofreu muito e teve uma perda muito grande. Uma perda inimaginável. E essa pessoa fala com uma sabedoria muito grande. E eu concordo, porque nenhum sofrimento, nenhuma dor nesse mundo é sem propósito. Deus não é alheio ao que Adão fez e nem todas as nossas falhas e os nossos maus hábitos. Ele sabe de tudo e já sabia como seria. Mas dizer
que sofrimento é sem propósito ou acontece sem propósito, são meros acidentes da vida, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, nem vestido de teologia, nem vestido da mais bela retórica dialética, filosófica, e nem por conceitos científicos modernos, digamos assim, da ciência, da psicologia, por exemplo, que se vestem de uma autoridade, muitas vezes sem referências, né? A ciência diz, estudiosos fizeram uma pesquisa, estudos apontam, né? Essa bobagem, sem origem, né? Quem estudou, por quanto tempo, onde estudou, qual era o contexto. As pessoas preferem ser rasas e se apegar com uma certa autoridade ou uma lógica bem construída, né? Ou, às vezes, não é nem lógica, é só bobagem, né? E nada, se tem uma coisa que eu, observando e estudando esse mundo, eu percebi é nada, absolutamente nada nessa vida relacionado a nós, seres humanos, é por acaso, é ao acaso e é sem propósito. Não existe essa possibilidade. Porque é como uma passagem bíblica, né, que diz que a palavra de Deus é como a chuva que cai, desce pelo monte, se infiltra na terra e se molha as colheitas, alimenta a natureza, mata a sede dos animais, dos homens e continua seu ciclo. E frutifica e faz crescer plantação e depois retorna. Ela não retorna vazia. E Deus não... Eu tenho plena certeza, e a própria palavra dele diz, e a gente pode encontrar isso, seja nos Salmos, seja em Provérbios, seja no próprio Evangelho de Jesus Cristo, seja em Gênesis. Deus não se alegra com o sofrimento humano. Ele não tem o prazer em punir ninguém. E ele é tão justo que um dos sofrimentos mais catalogados, divulgados, e que faz parte principal ali da nossa vida cristã, é justamente o sofrimento que Cristo passou. Na cruz, principalmente, durante aquelas 9 horas ali de tortura, e a gente sabe o que acontece depois, né? Só que a gente não pode ignorar as condições que Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu. Jesus não veio aqui para ter uma vida abundante em posses e em roupas e tudo mais. Mas isso também não torna Deus um amante da pobreza e da miséria humana. Muito pelo contrário. Mas Jesus ele veio e passou por aquilo que a grande maioria da humanidade passa, que é a escassez, as provações, as dificuldades do dia a dia dessa condição humana que a gente ainda se encontra, né? Então Jesus ele não veio para ser diferente da maioria, dos que sofrem, dos pobres, dos perseguidos, dos esmagados. Não. Jesus perde ali a figura do seu pai, José, enfrenta o luto, assim como deve ter enfrentado o luto de outras pessoas. E ele segue, ele continua. Ele é traído, ele é abandonado, as pessoas mentem para ele, as pessoas até dizem com sinceridade que farão coisas que elas não podem cumprir. E Jesus já sabia de tudo isso. E mesmo assim ele permanece, ele continua. Porque havia um propósito. E tudo isso que eu estou falando aqui há quase 10 minutos
é para que você perceba que existe um propósito. E por mais que a gente deteste a dor e o sofrimento, e por mais que a gente evite, e quando a gente sabe que não dá para evitar, a gente quer justificar, a gente quer explicar, é muito importante que não é porque existe um propósito que você precisa entendê-lo imediatamente. E isso vai com o que eu quero finalizar o vídeo, que todas as coisas que a gente crê como cristãos estão contidas na Bíblia, estão contidas para o nosso contexto humano de vida aqui, de 80, 90 anos, para aquilo que caminha para a conclusão daquilo que Deus começou e está fazendo. Só que Jó, por exemplo, se a gente pegar o livro de Jó, Jó não entendeu tudo que aconteceu com ele nessa vida. Jó não teve todas as explicações, não apareceu Deus lá e relatou para ele, ou falou assim, Jó, escreve sua biografia aí, e foi isso e isso que aconteceu. Não. Mas Jó não ficou sem entendimento, certo? Provavelmente agora Jó sabe. Já sabe muito bem o que aconteceu e com minúcias e detalhes. Afinal de contas, nós estamos contidos nesse tempo aqui, certo? Nós estamos aqui. Mas aqueles que já partiram, não mais. Então, a gente tem que ter paciência, porque talvez demore anos, talvez demore a vida inteira, talvez a gente só vai descobrir depois, daqui um bom tempo, para entender exatamente o que aconteceu. Aí você pode imaginar, pô, mas isso é motivo para mim desanimar, para mim largar a mão, ou sei lá, ficar indiferente ao sofrimento que eu estou vivendo, já que talvez eu nunca entenda ou demore muito tempo para me entender. E o que eu posso te dizer é o seguinte: o que Jesus fez e faz, o que Deus planejou para nós que cremos em Deus, em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, é que nós fomos chamados para a vida eterna. Nós fomos adotados. E o que isso significa? Que nós não fomos um acidente, nós não fomos uma coincidência, nós não somos fruto de desejos de um homem e de uma mulher como filhos de Deus. Não, a gente deliberadamente foi adotado conscientemente pelo nosso Criador como filho. E essa figura que Paulo usa no Novo Testamento de sermos adotados tem muito mais a ver com a cultura romana da época, onde, por exemplo, muitos imperadores que a gente conhece até hoje, como Nero, o próprio Augusto, ele foi adotado. E ele, como um adotado, para que ele fosse adotado, devia haver 7 testemunhas. Aquilo era um contrato. Aquilo permitia que quem estava o adotando pagasse todas as dívidas, limpasse completamente o nome dele e aquela pessoa que existia antes não existia mais. E agora o que existe é a nova pessoa, aquele que foi adotado. E o que vale para ele agora é a família que ele está inserido. E aquele pai que adotou, ele não pode e nem vai conseguir remover os plenos direitos do filho adotado, que são iguais e ainda mais seguros do que um filho biológico. E era disso que Paulo estava falando. Deus não volta atrás, não vai te rejeitar após a adoção, não vai mudar o que ele fez. Muito pelo contrário, ele já pagou caro, pagou materialmente e pagou espiritualmente por nós. Materialmente, através do sacrifício de Jesus, Jesus pagou o preço, entregou o sangue e a carne. E pagou espiritualmente, porque nós temos o Espírito Santo em nós. É o nosso penhor, como Paulo mesmo usa. O que é o penhor? Tá pago. Tá lá, aqui ó. É a garantia.
já está aqui. Você é meu. Então descansa e espera. Você não está mais sobre a sua autoridade ou a autoridade de outros ou desse mundo. Você está sob a autoridade de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é dele. E se você é uma criança, vai ser tratado como uma criança e cuidado como uma criança. Se você é um jovem, vai ser tratado e cuidado como um jovem. E se você é maduro, é um adulto, você vai ser tratado e cuidado como um adulto. E quando eu falo disso, eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade espiritual. Mas nós somos chamados para a eternidade. E um Deus que te chama para a eternidade não vai te deixar passar por nada sem propósito. Não vai te deixar sofrer só porque o mundo é assim, filho. Sofre aí um pouco porque faz parte. Não é isso. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos maiores do que esses sofrimentos, por mais esmagadores que eles pareçam. E eu acredito que um motivo que algumas pessoas passam por provações terrivelmente inimagináveis para a maioria de nós, e elas permanecem e continuam e mantêm a fé, servem para justamente, em primeira instância, vendo de fora, não estar vivendo aquilo. Você é um observador. Serve para nós que observamos aquela vida, aquela pessoa, para que a gente se anime e para que a gente busque essa mesma fé e esse mesmo consolo e essa mesma confiança. E num primeiro momento, quando a gente amadurece e cresce vendo essas pessoas e a história delas, a gente também desperta em nós a humanidade e um amor por aqueles que sofrem, para que a gente também possa consolá-los e abraçá-los e animá-los. É isso. Agora, se a gente se anestesia e olha para os nossos próprios sofrimentos como uma casualidade, como uma consequência do pecado de Adão, ou do pecado meu, ou do mundo que é maligno, e que aquilo não tem explicação e não tem utilidade, está tudo bem, eu só tenho que permanecer. Você já está anestesiado para o seu próprio sofrimento. Você vai olhar para o sofrimento dos outros e vai pensar o quê? Aguenta aí, cara. Tá tudo bem, faz parte da vida, não reclama não. Aguenta calado. Não é assim, pô. O que seria de mim sem as pessoas que se compadeceram de mim? Seja da minha família, seja os meus amigos ou as pessoas que Deus colocou na minha vida. O que seria de mim sem ouvi-las, sem conhecer a vida delas, sem que elas pudessem me ensinar uma lição com base no seu próprio sofrimento, ou que eu mesmo, às vezes, aprendesse com elas a lidar com a minha própria vida, ouvindo algo que aconteceu com elas e como elas, como aquilo passou, o que elas aprenderam, como elas cresceram. Através do relacionamento, da intimidade, da construção de uma caminhada junto com essas pessoas. E não é isso que Deus nos chama. Deus não fala para você, cara, aguenta aí porque eu sofri por você e você pecou, então esse é seu salário, fica aí de boa. Aguenta aí. Aguenta a promessa aí, caladinho. Não é isso que Deus nos chama para fazer. Ele fala, entregue a mim, bota aqui nos meus pés, vem comigo aqui. Eu tô aqui. Eu não falei para você carregar fardo sozinho. Jesus fala claramente, pegue a sua cruz e siga-me. Não é uma caminhada solitária. Se não tiver mais ninguém, é você e ele. E muitas vezes, para nós que somos realmente cristãos, quantas vezes ele não nos carregou, não nos levantou, quantas vezes ele só foi lá e ele fez e se resolveu, ou a gente suportou mais um dia. Então não há a possibilidade de haver sofrimento sem propósito. Mas o sofrimento, ele tem muitos propósitos na nossa vida. Muitos. E eu nem vou entrar em critérios de pessoas que querem falar sobre quem anula sua própria existência definitivamente, atenta contra si, ou se sabota, ou de forma fatal. Eu não estou falando disso. Deus sabe o coração de cada um.
E Deus perdoa e tem misericórdia de quem Ele quer. Então nós não devemos ficar soberbos no sentido de que estamos protegidos por uma certa atitude ou religiosidade, de achar porque faço isso ou aquilo, eu frequento esses lugares, estou completamente garantido. Deus sabe o seu coração. Mas Ele pode salvar quem Ele quiser. Não interessa o que a pessoa fez, o que interessa é o que Ele fez. E quando eu te digo isso, não é para que você fique inseguro. Ai, mas eu posso perder a minha salvação. Não, fique. Uma vez salvo, uma vez Jesus perdoou, fez. Uma vez recebido o Espírito Santo, se é que ele habita em você, e é ele mesmo que confirma, e então eu digo isso porque você sabe que ele está aí. Você sabe, você estava lá, você viu e você sabe. Uma vez que ele habita em você, pronto. Tá salvo, cara. Não é sobre o que você faz ou o que você deixa de fazer, não é o seu desempenho nem o seu mérito. É o mérito dele. Ele é que fez. Por isso que chama graça. Não é sobre o que a gente faz ou o que a gente acerta na vida ou durante o dia. Não é desempenho seu. Você foi adotado. Você recebeu um novo nome. Você recebe uma identidade. Você é limpo. Você é vestido. Você recebe um posto. Você recebe ferramentas. Você recebe pessoas. Gratuitamente. E tudo isso alinhado com quem você é. E o que você tem dentro de você. Para que você foi chamado. Todas essas coisas você participa e pode fazer, mas elas não te definem completamente. Então, nenhum rótulo que alguém de fora vai te dar, ou nenhuma explicação que uma pessoa externa queira, sei lá, te rotular ou dizer que é isso ou aquilo, não é suficiente. Mesmo que ela esteja 99,9% certa em algum ponto específico, não é suficiente. Tá? Então, seja lá qual seja o problema, a dor, o tamanho da dificuldade ou do desafio, não é sem propósito. E uma vez de Cristo, ninguém te tira dele. É isso que vocês têm que entender. Descansa nisso. Descansa no Senhor sabendo que não é pelo seu desempenho. Não é. Tiago fala, né, que a fé verdadeira gera frutos, mas não gera fruto como pagamento. Gera fruto porque gera fruto. A laranjeira não chupa laranja. Ela não precisa de laranja para viver a árvore. Ela não se retroaduba com a própria laranja. Ela não precisa. Ela dá laranja porque é da natureza dela. Mas ela também não dá maçãs, nem tangerinas, nem morangos. A laranjeira, quando boa a árvore, dá boas laranjas. Mas nem sempre ela frutifica o ano inteiro. Ela tem o tempo. E ela leva um tempo para ela dar as primeiras laranjas. Entende? Só que quem plantou aquela árvore sabe que tem que cuidar do solo. Sabe no terreno que ela plantou. E sabe o adubo que ela precisa. E cada cultura precisa de uma coisa diferente. E aquela árvore está sujeita a pragas desse mundo, a doenças, mas o agricultor cuida dela, para que ela permaneça. Mas entenda, a árvore não se preocupa, mas ela sinaliza o sofrimento, e que ela está enfraquecendo, e que ela está morrendo, e que ela não está dando frutos. E quem vem ao auxílio da árvore é o agricultor.
Então, se você entendeu essa metáfora aqui da árvore, você é a árvore, Deus é o agricultor. Só confia, descansa, tenha convicção que você é filho e você tem plenos direitos. Não por nada que você tenha feito, mas porque o pai decidiu que seria dessa forma. E esse pai de família, ele tira dos seus tesouros e dá a quem ele quer, o que ele quer, quando ele quer. E que ele é infinitamente rico, a ponto de que mesmo que você cometa erros, ele está disposto a te ver crescer e amadurecer. E que os frutos virão de você no tempo certo. E que os sofrimentos e os problemas e as dificuldades são muito mais para te fortalecer, são muito mais para você seja uma testemunha viva de pertencimento, de permanência, de perseverança, de esperança, de amor, de misericórdia. Do que qualquer outra coisa que possa ser num tom indiferente ou vazio. Não há vazio. Olha em volta. Não há vazio. Nem dentro de você, nem fora de você. Existe a metáfora de que há um vazio dentro de todo homem. E esse vazio é do tamanho de Deus. Certo? Mas eu acredito que muitos que eu estou falando aqui, que vão ver esse vídeo, esse vazio já foi preenchido. Já foi preenchido. E a fase que você se encontra agora é uma fase de mudança, de transformação, de santificação, como a gente ouve bastante e lê na Bíblia. E o que é a santificação? É a separação. Você está sendo separado, preparado, transformado para algo. E todo esse processo na sua vida contribui e frutifica na vida de outras pessoas. Você está sendo visto. E será visto. Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Já ficou extremamente longo, duvido que chegarão até o... Muitos não chegarão até aqui. Mas eu vou finalizar dessa forma. Você é filho. Você é amado. Você é visto. Você não deve se culpar. Você já está perdoado. A culpa foi apagada, removida. E os frutos virão no tempo certo. Permaneça. Permaneça. E tem uma palavra de Deus que vem no meu coração agora, que eu gosto muito, tenho lido muito ela. Salmo 27. Se eu cometer algum erro, desculpa. Mas mesmo que seu pai e sua mãe lhe rejeitem, eu não vou te rejeitar. Você é meu, eu te escolhi, eu tô contigo. Resumindo, o versículo é esse. Então entenda, você não está sozinho.
E por mais difícil que seja, permita que outras pessoas possam aprender com a sua vida, com os seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas vitórias, com seus sonhos, com seu propósito, com seu trabalho. Permita. Não se feche completamente para as outras pessoas, por mais que você tenha sofrido e se decepcionado. Deixa transbordar esse amor que está dentro de você, essa luz que você carrega. Nós somos reflexos, nós refletimos, aliás, a luz do nosso Deus. Então, só brilha. Não é necessário esforço. Só que você seja. Seja. E permita essa transformação. Para de lutar contra isso. Então é isso. Deus abençoe vocês. Permaneça em Cristo. Um grande abraço a todos. E quem quiser comentar, quem quiser me mandar uma mensagem, quem quiser conversar, eu tô aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço.